A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra sobre eternidade e coisas efêmeras, coisas que permanecem e coisas que passam. E um segundo aspecto sobre essas coisas, as coisas que passam, as coisas que são eternas, existe também um aspecto da intervenção de Deus na Terra, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o título dessa palavra seria para sempre. Para sempre. O que é para sempre? O que permanece para sempre? Vamos compartilhar 5 coisas, 5 aspectos interessantes que permanecem para sempre. O primeiro deles é os desígnios do Senhor. Permanecem para sempre. No Salmo 90, capítulo 90, Salmo 90, versículo 2, fala assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus permanece para sempre. Sua presença, sua pessoa, sua palavra permanecem para sempre. Em Provérbios 19, 21, Provérbios 19, versículo 21, fala assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Os propósitos, a vontade do Senhor, os desígnios do Senhor permanecerá. Não se muda, não são abalados. Então, isso é para a gente guardar no nosso coração, né? Propósito nós temos, vontade nós temos, mas os desígnios do Senhor permanecerá. Segunda coisa que é para sempre, para sempre. A palavra de Deus é para sempre. Lucas 21, 33, fala assim. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor Jesus não passarão. Passará o céu e a terra, tudo que nós vemos, tudo criado, tudo aquilo que Deus formou lá no início, em Gênesis 1, vai passar. Mas as palavras do Senhor não vão passar. Terceira coisa que também é para sempre. O reinado de Cristo, no Salmo 103, 19. Vamos abrir aqui, Salmo 103, 19. Vai falar assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, para sempre. Não tem interrupção, não tem destruição desse reino, desse domínio. Outra coisa que permanece para sempre, né? Também que é dito em 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Vamos abrir 2 Timóteo, lá a carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Fala assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade do Senhor também é outra coisa que permanece para sempre. A fidelidade é a sua palavra e as suas advertências também. Então, aqui fala no versículo 12: se perseveramos, também com ele reinaremos. Isso é eterno, isso é para sempre. Promessas do Senhor para nós que tem o carimbo eternidade. Algumas promessas do Senhor para nós têm aquele carimbo, eternamente. Amém? Em Apocalipse 5:10, isso é confirmado. Vamos abrir aqui Apocalipse 5:10, que fala assim. A partir do 9 também fala: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra para sempre. Porque também virá novos céus e nova terra. Então estaremos com o Senhor para sempre, reinando. Quarta coisa, então a primeira coisa, os desígnios do Senhor, a palavra do Senhor
o reinado de Cristo, nosso reino juntamente com ele. Quarta coisa que permanece para sempre, a misericórdia. Em Salmo 103, versículos 17 a 18. Salmo 103, versículos 17 a 18. Fala assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Olha, isso aí tem o carimbo, eterno. Amém? Sobre quem? Sobre os que o temem. Aqui tem uma condicional. Teme ao Senhor? Tem um carimbo de eternidade sobre a tua vida. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Aquela palavra que Jesus falou em João 14, 21, que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, guarda essa palavra, confirma aqui no versículo 17, 18 do Salmo 103, esse carimbo, eterno, eternidade. A misericórdia do Senhor sobre nós é eterna. Amém? O amor também de Deus, Isaías 54, 10. Vamos abrir aqui Isaías 54, 10, que fala assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a aliança e a paz de Deus não vai ser removida. Os montes vão sumir, vão ser removidos. Mas essas características e essas bênçãos que Deus tem para nós são eternas. Amém? O Espírito Santo em nós. Colossenses 1. Vamos abrir aqui Colossenses 1, 24 a 29. Colossenses 1, 24 a 29. Fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, esse mistério do Evangelho, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo habitando em nós, nos juntando, gentios e judeus, em um só corpo, a esperança da glória. Nós temos esse selo do Espírito, essa esperança da glória, da nossa ressurreição. Isso também permanece para sempre, isso não vai ser tirado. Isso tem o carimbo eterno, amém? Em João 16, de 7 a 11, também é dito. Vamos ver João 16. João 16, versículos 7 a 11. Fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É interessante também a gente fazer um contraste aqui com Mateus 12, de 31 a 32, quando fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, assim, nós temos essa promessa do Espírito Santo em nós, o Consolador, conforme prometido pelo Senhor, mas também
é uma coisa para se prestar atenção. Existe também alguma coisa que tem o carimbo de eterno, e não é uma coisa positiva. É a separação de Deus completa por toda a eternidade. E sem perdão, sem possibilidade de perdão. E isso é muito perigoso, isso é muito triste. Pensar que tem alguma coisa com carimbo de eterno, mas só não com a bênção de Deus, e não na presença dele, mas fora da presença dele, eternamente. Então, Mateus 12 vai falar assim, a partir do versículo 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Isso também tem o carimbo de eterno. Não vai ser perdoado, nunca. Eternamente. Vai ficar ali. Isso é perigoso. Isso é alguma coisa para que a gente possa prestar atenção. Amém? Isso são as coisas que permanecem. Os desígnios do Senhor, a palavra, o reinado de Cristo, a sua misericórdia, o seu amor, o selo do Espírito Santo em nós, a presença do Espírito Santo em nós. Se ouvimos, obedecemos a sua palavra, promessas maravilhosas. Agora, vamos ver um pouquinho das coisas que não permanecem, as coisas que mudam. Amém? Então, existem algumas coisas que mudam. Então, eu vou falar os versículos, não vou ler, mas eu quero que os irmãos busquem essa palavra. A geografia muda. A geografia física, aí nós temos, e a geografia celestial também muda. Principados e poderes são trocados, sofrem alternância, amém? Nós vemos isso. Marcos 13, de 24 a 26. Então, anote esses versículos para vocês lerem, por favor. Marcos 13, 24 a 26. Isaías 54, 10. 2 Pedro 3, de 4 a 11, quando fala que os céus e a terra que agora existem estão entesourados para fogo, para os dias do juízo. Então, tudo vai ser, esses elementos se desfarão abrasados, vão ser destruídos. Então, vai passar. Tudo que você vê fisicamente, céus e terra, vão passar. Existe também uma questão espiritual, né? Nós temos o sonho de Nabucodonosor com os reinos, em Daniel 2, nós temos esse sonho, né? Mostrando ali sobre a alternância das principais e poderes sobre aquela região. E são coisas que passam. A geografia física e a geografia espiritual celestial também pode ser mudada. Amém? Outra coisa que passa, poderes terrenos. Em Daniel 10, 13, isso é dito, né? E Daniel recebe uma oposição espiritual, estava jejuando, orando. Daniel 11, de 2 a 4. Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor. Isso são coisas que são cambiáveis, que isso podem mudar. As riquezas, Mateus 6, 19 a 21, aquela parábola daquele homem que estava guardando tudo no seu celeiro e tal, mas a traça e a ferrugem corrói, está tentando guardar, acumular, mas isso pode ser corrompido e destruído. A saúde, o corpo mortal ainda não revestido da imortalidade também muda. Nós temos Salmo 103, 15, 1 Coríntios 15, de 20 a 28. Interessante. Os sonhos também. Nós temos sonhos são ambições naturais, que muitas vezes nós ansiamos alguma coisa, alcançamos ou tentamos alcançar aquilo, depois, não, eu não quero mais isso não faz mais parte dos meus sonhos, dos meus objetivos, dos meus alvos. Então, também essas coisas podem ser mudadas. Agora, em cada uma dessas coisas, existem intervenções divinas, pontuais. Mesmo nessas coisas passageiras, efêmeras, existem intervenções divinas através da pessoa do Senhor, através dos anjos, dizendo: vocês estão vendo essas coisas que vão passar, que não vão permanecer, os céus e a terra, tudo que o corpo volta ao pó, tudo vai ser destruído, efêmero, tudo é passageiro. Nós já vimos as coisas que são eternas, mas existem intervenções de Deus nessa questão da temporalidade. Por exemplo, na geografia, o que nós temos de intervenção de Deus na geografia no plano físico? Em Atos 8, de 26 a 40, o que nós temos? Filipe é guiado por Deus, desce a estrada
que desce para Gaza. Deus dá uma orientação, ele vai para aquela direção. Só que assim que ele acaba de ministrar o eunuco, que estava passando por ali, foi batizado e tal, Atos 8, 26 a 40. Ele é trasladado e se vê em outra região, em Azoto, próximo a Azoto. Então, Deus interviu no tempo, no espaço, na temporalidade, no espaço físico, trasladou. Tirou daqui e 2 segundos depois, estava 1 segundo depois, estava em outro lugar, com corpo, alma e espírito, tudo levado. Esses são os milagres de Deus, a intervenção divina no plano físico, no efêmero. Poderes, Daniel 10, 13. Nós temos ali que tinham principais e potestades ali, o príncipe da Pérsia rejeitando e resistindo à resposta que Deus tinha enviado a Daniel, mas Deus intervém, manda Miguel e intervém e traz a resposta. E ajuda aquele anjo a trazer a resposta para Daniel. Em riquezas também Deus intervém de maneira sobrenatural. Quando é falado sobre os impostos, em Mateus 17, de 24 a 27, você vê a intervenção de Deus ali no natural. Faz que uma moeda saia da boca de um peixe para que Pedro e Jesus ficarem quites com o imposto, com o leão da época, certo? Então, a saúde também nós temos a intervenção de Marcos 5. É interessante que capítulo 5 de Marcos, então vamos abrir, eu quero dar uma atenção nesse capítulo 5 de Marcos, porque ali acontece cura no plano espiritual, emocional, da sua alma, também do seu corpo, e no corpo, né? Nós temos Marcos 5 começa com a libertação daquele homem que vivia do Geraseno, o Gadareno, que vivia oprimido por uma legião de demônios. Marcos 5 começa com esse homem sendo liberto. Então, ele é curado espiritualmente, ele é liberto daqueles demônios que o oprimiam, né? Que fazia com que ele andasse nos cemitérios, tivesse um comportamento enlouquecido e tal. Violento também. Então, ele é curado espiritualmente. Aí, Jesus é solicitado a ir à casa de Jairo, porque a filha de Jairo está muito doente. Nesse caminho, nessa multidão que o apertava, vem aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não apenas tinha uma doença no seu corpo, ela também tinha a sua alma ferida, cansada, destruída. Porque por 12 anos, sabe que é por 12 anos a pessoa tentar alguma coisa, tentar a solução de um problema, e não ver solução para aquele problema, e não ter solução para aquele problema, a sua alma também adoece, a sua esperança. Mas ouviu falar de Jesus e teve fé. Tanto que Jesus fala, a sua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5, versículo 34. E está dizendo para essa mulher, olha, eu vi a tua fé, eu vi o teu sofrimento de alma, a tua desesperança, as tuas decepções, mas eu estou trazendo cura e estou te salvando. Né? Fique livre desse mal. Então ela não é curada apenas no corpo, mas a sua alma, a sua fé, a sua esperança é renovada. E a filha de Jairo, que já estava morta, também é ressuscitada. Então nós temos a intervenção de Deus no corpo, na alma e no espírito, né? Nesse capítulo 5 de Marcos. Deus intervém no físico, intervém naquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que não permanece. Deus intervém. E nos sonhos também têm alvos, objetivos. A gente vê Mateus 2, 13, José é advertido em sonho 3 vezes, né? Vai e foge para o Egito, relocação estratégica. Deus orienta, quando alguma coisa pode ficar difícil, você tem que sair de determinado lugar. Mateus 2, versículos 16 a 23. Herodes já tinha morrido, volta para a terra de Israel. Ele voltou. E depois fala, prevenido em sonho, foi para a região da Galiléia e Nazaré. Então, Deus intervém em sonho e muda a geografia, muda a cultura, muda o contexto, muda a fonte de renda. José, de repente, tinha um trabalho lá de onde que ele era oriundo, ali em Belém. Belém foi onde Jesus nasceu, onde Maria recebeu aquela visão. Então, depois ele volta para Galiléia e vai para Nazaré, para a cidade de Nazaré, para que se cumprisse uma escritura. Então, naquele momento ali, Deus interviu em sonhos e mudou a vida da família de Jesus. Foi para o Egito, voltou para Israel, foi para uma determinada região. Então, Deus muda, Deus intervém.
no físico, no efêmero, no passageiro. Então, para fechar, eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos. Guarde aquelas coisas que são eternas, os desígnios do Senhor, a palavra do Senhor, o reinado de Cristo, a misericórdia dele dura para sempre sobre aqueles que o temem, o Espírito Santo em nós, habitando em nós para sempre. O Consolador, Deus não ia enviar o Consolador e tirar o Consolador, é para sempre conosco. Coisas que mudam, geografia. Eu me lembro de um terremoto que houve alguns anos atrás na Nova Zelândia e a praia subiu 1,5 m, a praia subiu. A geografia ali local foi transformada. Poderes, riquezas, saúde e sonhos. Mas tudo isso Deus também pode intervir. Então que estejamos abertos no nosso coração receber uma palavra. Senhor, isso aqui é efêmero e passageiro. Tu queres intervir nisso? Eu coloco nas tuas mãos. Isso aqui é eterno, então que os meus olhos possam ser mantidos naquilo que é eterno, naquilo que permanece. A nossa união com Cristo, o nosso corpo ressuscitado, o nosso reinado com Cristo, isso permanece eternamente. Amém? Deus os abençoe, que essa palavra possa brotar no seu coração como uma palavra de esperança. Pense em Marcos 5. Eu estou com enfermidade na alma, no corpo, no espírito. Deus pode intervir. Amém? Deus os abençoe, irmãos. Fiquem na paz.